Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, sejam todos bem-vindos para mais um Expresso Sindimepa, um programa do Sindicato dos Médicos do Pará. Eu sou Wilson Machado, diretor de comunicação do Sindimepa. Hoje entrevistaremos a doutora Vilma Francisca Rutim Gondim de Souza, que para nós do Sindicato dos Médicos é a doutora Vilma Rutim, ela que também é diretora desta entidade médica. Cafezinho na mão, padrão do nosso programa, para que a gente possa, durante 4 episódios no mês de julho, que estarão disponíveis para que vocês possam se deliciar, a todas as sextas-feiras, às 18 horas. Doutora Vilma, seja muito bem-vinda. Quero desde já agradecer muito a sua presença entre nós, para que possamos explorar, no bom sentido, toda a sua vasta experiência no mundo da medicina e da mulher como profissional da área de saúde. Hoje falaremos sobre os desafios da mulher na medicina. Com este tema, eu gostaria que a senhora pudesse dar as boas-vindas para todos os médicos e médicas que nos ouvem e aquelas pessoas que nos acompanham interessadas no tema saúde. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Wilson. Com muita satisfação e alegria, né, de estar aqui neste momento para a gente poder falar um pouco sobre a atuação profissional e os desafios que nos impõem, né, na vida e desenvolver a nossa profissão e acompanhar todas as demandas e inovações da nossa vida, conciliando com a nossa atuação profissional. Então, é um grande prazer poder contribuir com esse momento. Boa noite a todos. Pois então, doutora Vilma, como é a vida da mulher médica diante dos desafios que se enfrenta, considerando que a medicina, a profissão médica, é muito valorizada mundo afora e que nem sempre se tem a clareza das dificuldades e desses desafios que a mulher, especificamente médica, enfrenta para fazer uma medicina de qualidade, uma medicina ética, uma medicina responsável. É bem complexo, amplo e abrangente, né? Toda essa abordagem, ao começar pela formação médica. Nós sabemos que, desde a graduação, temos aí um percurso longo, né, na formação médica, com uma carga horária e um grande carga de conteúdo, e que após, né, esse período de 6 anos de formação, temos dentro as diversas áreas de atuação ainda os mínimos. Por exemplo, no meu caso, eu sou pediatra neonatologista, então, para eu ter uma formação na área de atuação em que eu me identifiquei, né, que isso é para a vida toda, no caso pediatria, foram mais 2 anos de residência em pediatria e mais 2 anos para a área de atuação em neo, além das provas de título para a gente ser pediatra. Então, é um grande... Psicóloga clínica também. E eu fiz psicologia, né, clínica quando estava no 4º ano de psicologia, fiz vestibular para medicina, fui fazer vestibular para medicina para ser pediatra ou neuropediatra, porque eu fui criada, né, eu sou a primeira filha de uma prole de 7 irmãos, que nasci, né, lá no interior de Goiás, eu digo interior próximo, 150 quilômetros de Goiânia, onde naquela época tinha uma cultura de que as meninas casavam muito cedo, e cedo eu, como primeira filha, comecei a ajudar minha mãe nos cuidados, né, com meus irmãos menores. Minha mãe teve mais 6 mais novos do que eu. Então, isso, eu sempre tive essa identificação com cuidados, brincadeira com a criança. E para entender várias situações que envolviam o desenvolvimento, as relações, eu sempre fui muito assim, de ficar observando as coisas, de
atender aquelas responsabilidades como primeira filha que a minha mãe impôs, tinha que ser obediente, tinha que ser exemplo, cuidar bem dos meus irmãos, os primos menores. E eu comecei a ver, não, mas gente, eu preciso entender melhor a criança. Então, isso me levou à escolha de fazer psicologia. E depois eu vi, não, eu comecei a trabalhar também como professora substituta com 18 anos e 3 meses, que eu nasci dia 1º de janeiro, e com 18 anos e 3 meses eu comecei a atuar como professora substituta, né? Naquela época, nos primeiros, que a gente falava primeira série, segunda série, era primário, que hoje em dia já são o 1º ano, 2º ano do ensino fundamental. E isso tudo me levou, né, a escolher a medicina e pediatria. Não é porque meu pai ou minha família indicou, era uma questão de convívio, de percepção e identificação. Então, isso me levou a fazer pediatria e atuar nessas áreas de integração. E o mestrado em Educação e Saúde, como é que surgiu isso? Como eu já atuava, né, na assistência, né, na Fundação Santa Casa, né, que eu sou assistente diarista da unidade neonatal, que quando eu fiz a residência eu já concluí, já iniciei a atuar na pediatria, e devido à atuação com residentes, sempre vi a necessidade, além de fazer a residência, a prova de título, que é o TEP e o TEM, né? Eu também, por questão de aprendizado, é uma necessidade de fazer o mestrado. Como, por ser dona de casa, morar em Belém, porque eu vim parar em Belém, meus pais goianos vieram para o Baixo Amazonas. Na época que eu fiz vestibular para medicina, Goiânia ainda tinha uma faculdade federal com muita alta concorrência. Vim para Belém, fiz faculdade aqui, atuando aqui, me casei e justamente devido aos deveres domésticos, às responsabilidades de mulher, dona de casa, esposa, eu não podia, porque eu tive, assim que me casei, eu engravidei, tive a minha filha, já concluí o curso de medicina com a filha. Então, devido a eu ter família aqui, eu já não queria mudar de Belém, e a gente, na época, não tinha mestrado na área que eu gostaria de fazer, tinha mais na área de medicina tropical. Então, fui desenvolvendo a assistência, a atuação com criança e adolescente no Parapaz, que isso veio depois do meu concurso na CESPA, mas antes disso, eu já atuei na educação, né? Como eu falei, na psicologia eu também fiz licenciatura plena e atuei também na PAI Belém. Então, toda essa atuação que veio da minha história de infância, de cuidar de criança, de adolescente, isso me levou a esse contexto. Eu vi a necessidade de aprimorar, de fazer o mestrado. Como surgiu a oportunidade de fazer o mestrado profissional em Belém, pela parceria da Universidade Estadual do Pará, daí eu fiz o mestrado, né, em Educação e Saúde, que era pré-requisito que atuasse na preceptoria. Então, isso me levou a essa atuação. Preceptoria da residência médica. De pediatria. Eu atuo na residência médica de pediatria e as áreas de atuação que tem, né, na Fundação Santa Casa desde 2006. Então, toda essa história de assistência, de ensino e docência na preceptoria foi uma questão já de identificação e a necessidade de atualizar, buscar conhecimento, que fui aprendendo cada vez mais também com os residentes. Tive a oportunidade também na residência de fazer uma especialização em perinatologia e uma capacitação pedagógica para preceptores da ABEM, que foi feito para a região norte. Então, assim, as oportunidades de fazer pós-graduação e capacitações voltada para a docência, voltada para as capacitações a nível tanto da atenção, da assistência, como a nível da atenção básica no Estado, isso me fez
a fazer esse tipo de habilitação e capacitação. Tem no seu currículo a coordenação do método Canguru. O método Canguru é algo muito explorado e pouco compreendido pela maioria das pessoas que não são da área da medicina. Como a nossa audiência também é feita por pessoas que não são específicas da área, mas que ouvem falar, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para esclarecer para os nossos ouvintes o que é o método Canguru, qual é a importância disto para as crianças recém-natas. Muito bem. Então, o método Canguru, ele é uma política pública de saúde que foi... Essa metodologia é uma estratégia de cuidado compartilhado, né, da assistência hospitalar com atenção básica. Ele é uma metodologia que trabalha a estratégia do cuidado multiprofissional, multidisciplinar. É um modelo de cuidado que surgiu na Colômbia na década de 90, e, naquela época, foi criado por 2 pediatras dentro do hospital, né, lá em Colômbia, justamente nos locais onde tinha carência de equipamentos materiais, que foi inspirado na posição Canguru. Eles viram que, dentro das unidades neonatais, as crianças que nasciam prematuras e baixo peso, elas tinham altas taxas de mortalidade, de infecção hospitalar, de desmame, de falta de vínculo com a mãe, com os pais. Aí esses pediatras começaram a ver a falta de incubadora para esse bebê ficar aquecido. Eles se inspiraram na Bolsa Canguru, né, inicialmente, colocavam esse bebê em contato pele a pele com a mãe, e isso na década de 90. Eles começaram a ver que esse contato pele a pele era muito bom. Ele era protetor, aquecia, a mãe passava, né, as bactérias da pele, que é proteção, e essa mãe estava ali sentindo o cheiro, o contato com esse bebezinho, ele tinha um melhor vínculo, melhorado a taxa de amamentação. Em resumo, esse método surgiu assim, nos locais com baixa tecnologia. Depois, a Organização Pan-Americana de Saúde, Unicef, Organização Mundial, eles viram que essa estratégia era boa. Inicialmente, essa estratégia parecia que era só para hospitais e locais de baixo recurso, mas depois isso foi expandindo através dos departamentos da sociedade, departamento de DEL, Ministério da Saúde. Aí, em 2000, se criou o método Mãe Canguru, que era voltado apenas para a mãe. Mas, posteriormente, em 2007, eles viram que isso não era mais só um método. Isso era uma estratégia de cuidado que envolvia a família, a atenção perinatal e neonatal, porque é uma estratégia onde valoriza trabalhar utilizando os protocolos clínicos que são adequados para as crianças, considerando a atenção desde a grávida, o tempo que esse bebê passa dentro da unidade neonatal e depois o cuidado compartilhado com a atenção básica. Ou seja, é uma atenção integrada, onde visa a melhoria no pré-natal, vinculação da gestante, onde visa uma atenção ao parto e nascimento adequada, não só com a atuação médica, mas a atuação de toda a equipe multiprofissional, quando esse bebê está dentro da unidade neonatal, quando esse bebê vai de alta. Essas capacitações que a gente faz no Estado de como a equipe cuidar para esse bebê. Se ele nasceu prematuro ou baixo peso, ele tem o melhor atendimento, o melhor cuidado para que ele saia, não só vivo, mas que ele saia com uma neuroproteção e tenha menos sequela neurológica. E quando ele vai, ele ainda é um bebê de risco, ele é baixo peso ou prematuro, a gente capacita também a atenção básica para que todos os profissionais atendam esse bebê, considerando que ele é um bebê de risco, que tem que ser acompanhado e verificar se não tem risco para desenvolvimento. Então, e essa estratégia de cuidado
foi incluída dentro da portaria 930 da Rede Cegonha. E vale ressaltar aqui, para todos que moram no Pará, que a Fundação Santa Casa de Misericórdia, ela é o centro estadual de referência, ela é responsável tecnicamente por capacitar os profissionais, tanto da atenção básica como da atenção hospitalar de todas as regionais do estado, considerando que nós temos tutores e já temos facilitadores formados em todas as regionais de saúde. Muito bem. Nós estamos encerrando, doutora Vilma, esse primeiro episódio e vamos continuar este assunto no segundo episódio, que irá na segunda sexta-feira, às 18 horas, para que vocês consigam entender essa metodologia fantástica que é desenvolvida no mundo inteiro e aqui no nosso estado, capitaneada pela Fundação Santa Casa. Temos aqui uma instrutora, vocês saberão disso no próximo episódio, competente, que sabe tudo sobre o assunto. Aguardem o próximo episódio, na próxima segunda sexta-feira do mês de julho, com a doutora Vilma Ruti. Até lá.